Meus irmãos, eu sou fruto da obra missionária, do trabalho dos batistas brasileiros, eu sou fruto do trabalho de missões nacionais. Eu quero começar dizendo que eu estava morto, e eis que hoje vivo. Estou aqui vivo falando aos irmãos, os irmãos podem perfeitamente bem me ouvir. E eu quero dizer que a esperança para o seu filho que está morto nas trevas do pecado, para a sua filha que está morta, assim como a filha de Jairo estava morta, e ele conduziu o Senhor Jesus até a sua casa. E o Senhor realizou um milagre e trouxe de volta a vida à filha dele. O Senhor, ele pode trazer vida ao seu filho, à sua filha. E eu sou prova viva de que o Senhor pode ressuscitar o morto, porque o Senhor me vivificou quando eu estava morto nos meus delitos e pecados, como diz em Efésios capítulo 2, querido. Eu não nasci num lar cristão. Meu pai era pai de santo envolvido com Umbanda, com as religiões afros aqui no Rio Grande do Sul. Ele e minha mãe tinham 4 filhas e o desejo deles era ter um filho homem, um filho macho, como a gente fala aqui no Rio Grande do Sul. Tchê. E eles, então, quando ele fez lá as suas promessas aos orixás, àqueles ídolos, né, aqueles demônios, e então receberam notícia de que a minha mãe estava grávida e era um menino. E a minha mãe, na verdade, ela tentou de diversas maneiras me abortar, porque ia trazer mais um ao mundo para passar fome, para passar miséria. Meu pai ia ocasionalmente, esporadicamente em casa. Quando aparecia, era muito violento com ela. E ela tentou me tirar de diversas maneiras. Um dia ela foi, inclusive, numa senhora que fazia abortos, e a mulher disse: olha, já passou do tempo, a senhora vá para sua casa ter o seu filho. E ela já tinha tomado muitas coisas e tentado me tirar de muitas maneiras. E hoje a minha mãe e eu, nós conversamos sobre isso, e nós nos maravilhamos e nos emocionamos com o que o Senhor realizou. E eu vim ao mundo dentro desse contexto de idolatria, de sincretismo religioso. Era tudo que era tipo de drogas lícitas dentro da nossa casa. E o meu pai, devido ao envolvimento dele com Umbanda, colocou o meu nome de Ubirajara em homenagem ao cacique da Umbanda. E alguns dizem que o significado do nome é o Senhor da Mata, outros dizem que é o Senhor da Morte. E a minha esperança é que o Senhor tem um novo nome que somente Ele conhece para cada um de nós, para a glória de Jesus. É a minha esperança. Eu cresci com esse nome sem bem saber por que eu me chamava Ubirajara. E então, depois, passado o tempo, eu descobri, quando eu vim então a um encontro com Jesus. Mas a minha infância foi assim, muito triste, de muitas crises existenciais, de muita carência da figura paterna. E o meu pai, então, com os meus 13 anos, ele foi até a nossa casa, e a minha mãe, ela tinha ouvido falar da Igreja Batista, através da minha irmã, e um dia ela aceitou uma visita do pastor Davi, e sua esposa Bárbara, que foram até a casa da minha mãe, visitaram minha mãe. Minha mãe abriu a porta da casa e abriu também a porta do seu coração para Jesus. Quando meu pai foi em casa e soube que a minha mãe já tinha aceitado a Jesus, que ela tinha descido as águas, ele disse: fica aí com esse seu Jesus que eu estou indo embora. E eu tive que levar o meu pai na rodoviária no dia do meu aniversário de 13 anos. E eu mergulhei de cabeça nas drogas, fui muito rebelde. Mas a minha mãe nunca deixou de interceder por mim. A minha mãe nunca deixou de orar por mim. Ela se tornou uma grande intercessora, uma grande mulher de oração. E dos meus 13 anos aos meus 19 anos, o Senhor me deu inúmeros livramentos. Eu escapei da ponta da faca, eu escapei da bala, eu escapei do coma alcoólico, eu escapei de overdose, eu escapei de diversas enfermidades, porque a minha mãe acertava através das suas orações em cheio o alvo, o trono da graça de Deus. Eu me lembro que o pastor Davi, na minha adolescência, ele tinha um Fuquinha, ele andava pelas ruas da cidade de Osório, e quando ele me via, ele ia atrás de mim. Muitas vezes eu fugia dele, estava andando lá com algumas pessoas, estávamos fazendo muitas coisas erradas. Às vezes até as viaturas da polícia me catavam na rua, me levavam para a delegacia.
E o escrivão, o inspetor de polícia, morava na frente da nossa casa e tinha o mesmo nome que eu, Ubirajara. E às vezes ele me via chegando lá com alguns dos seus colegas e ele dizia assim, rapaz, você para com esse negócio, está pegando mal para mim, você tem o mesmo nome que eu, e o pessoal aí fica tirando sarro comigo. Toda vez que eles trazem você para cá, eu conheço a sua mãe. A sua mãe é uma mulher de Deus, é uma mulher trabalhadora. Não faça sua mãe passar essa vergonha. A minha adolescência foi assim. E eu passava as noites no cemitério usando drogas. Apesar de ter uma casa, uma mãe que me amava e que orava por mim incessantemente, eu vivia na rua porque a rua me aproximava das drogas. Eu pedia comida na porta das padarias, nas ruas. Eu estava escravizado. Eu me lembro que um dia eu estava num campo aberto e eu ia usar drogas. E eu comecei a pensar muito, mas muito na minha mãe. Muito na minha mãe. Senhor, meu Deus, Deus da minha mãe. Que o Senhor tenha misericórdia da minha mãe. A minha mãe não merece isso. Se acontecer alguma coisa com a minha mãe, se a minha mãe morrer, eu nunca vou me perdoar. E eu pensava muito na minha mãe e eu disse, Deus, eu vou para casa agora. E se eu encontrar bem a minha mãe, Deus, eu vou abandonar as drogas, eu vou abandonar essa vida de rebeldia, de rebelião, Deus. E eu atravessei a cidade correndo, chorando. E quando eu cheguei na porta da casa, que eu botei a chave, eu abri a porta da casa, a porta da nossa casa dava de frente para a porta do quarto da minha mãe. Eu vi a minha mãe de joelhos nos pés da cama dela. E mesmo sem ser um crente de verdade, eu tive a minha primeira grande experiência com a oração intercessória. Porque a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. E eu descobri, então, na minha mãe o valor de uma vida de oração. E eu decidi ir para a igreja. Cedi a um dos convites da minha mãe. E eu estava um trapo, um farrapo. E eu me lembro que eu cheguei muito fraco, debilitado. E eu pensei, Deus, eu não tenho mais um mês de vida. Eu não tenho mais um mês de vida. Alguma coisa vai parar. Os meus pulmões, o meu coração. Alguma veia meu cérebro vai estourar. Alguma coisa vai acontecer. Deus, eu não te peço para que salve o meu corpo, porque as minhas escolhas me trouxeram até este momento, mas salva a minha alma, Deus. Escreve meu nome no teu livro, no livro da vida, Deus. Tem misericórdia da minha mãe, Deus. Deus da minha mãe. E eu lembro que eles, na época era retroprojetor ainda, os cânticos eram colocados assim na tela, e eu tentava cantar e eu ficava tonto de tanta fraqueza. Parecia que eu ia cair morto ali no meio daquelas cadeiras de plástico dentro da primeira igreja batista em Tramandaí. E eu pensava que tinha um mês de vida e Deus fez algo extraordinário na minha vida, porque se passou um mês, se passou um ano, se passaram 10 anos e hoje já fazem 21 anos desde aquele dia. Eu me lembro que conheci a minha esposa era uma serva de Deus, uma jovem comprometida, professora da escola bíblica dominical. Uma igreja trabalho, uma frente missionária de missões nacionais na cidade de Osório. E a minha esposa, ela foi professora, eu dizia, eu quero ser um jovem assim, um jovem comprometido com a palavra de Deus. E aí surgiu o interesse, conheci minha esposa na igreja um tempo depois de me converter. Nós noivamos, nos casamos. E aí, em 2006, nós fomos para Porto Alegre para buscar formação teológica e ministerial. E em 2008, nós já estávamos lá em Porto Alegre trabalhávamos lá como evangelistas na Igreja Batista Missionária. E eu lembro que o Senhor nos desafiou através do pastor Fernando Brandão no ano de 2008. Havia uma nova modalidade, o missionário evangelista. Se eu não estou enganado, o pastor Fernando foi o primeiro missionário evangelista do estado do Rio Grande do Sul. O primeiro radical sul. Não tinha formação, e nós ingressamos no quadro de missões nacionais. Começamos a trabalhar no ano de 2008 no bairro Bom Jesus, bairro com mais alto índice de tráfico de drogas, segundo com mais índice de homicídios da capital gaúcha, e o Senhor levantou líderes lá.
Nós alcançamos a formação, fui ordenado ao ministério no ano de 2011, viemos em 2012 desafiados pela GEDEM para a cidade de Tramandaí, aqui no litoral norte do Rio Grande do Sul. Nós que acompanhamos o processo de organização de congregação até se tornar igreja, da primeira igreja batista em Osório. Nós também acompanhamos o processo de organização da primeira igreja, da Igreja Batista Missionária em Porto Alegre. Nós que somos frutos do trabalho dos batistas brasileiros, do trabalho da Junta de Missões Nacionais, que fomos alcançados por missionários. Eu lembro que quando os missionários chegavam assim na casa da gente, pareciam até que eles eram maiores do que realmente são, né? Como heróis, com aquela camisa amarela, e eu dizia, é isso que eu quero, porque eu não tenho a vida como preciosa para mim mesmo. Eu me lembro que quando eu me converti, que o Senhor me chamou, meus irmãos, eu saí para distribuir cartas de convite nas caixinhas de correio de toda a cidade de Osório. Eu saía às 7 horas da manhã, voltava meio-dia. Saía 1 hora da tarde e voltava 11 horas da noite entregando carta de convite para as pessoas irem à igreja. Evangelizava no ônibus, evangelizava na praça, dava estudo bíblico todos os dias. Antes de estar no seminário, o Senhor disse, eu estou te livrando da morte para que você se torne uma testemunha, para que você se torne o homem que eu quero que você seja. E o diabo pode fazer os seus planos. Nós podemos fazer os nossos planos, porém a última palavra quem dá é o Senhor. E o meu pai, ele colocou um nome em mim. O meu pai, meus irmãos, devido ao envolvimento dele, ele escreveu diversos livros dentro da Umbanda, da Quimbanda. Ele foi um dos idealizadores e organizadores desses movimentos, dessas religiões afros aqui no Rio Grande do Sul, que tornou esses movimentos tão fortes no estado do Rio Grande do Sul, na região sul. Mas Deus, ele faz as coisas de uma forma tão tremenda que o meu pai, ele jamais poderia esperar que o filho dele um dia se tornaria um pregador da palavra de Deus. E eu tive a oportunidade de pregar o evangelho, meu pai. E eu tenho certeza de que o Senhor salvou a vida do meu pai, escreveu o nome dele no livro da vida ainda no final de sua existência. Eu quero dizer para você, pai e mãe, a exemplo da minha mãe, se eu estou aqui hoje, vivo, conversando, falando com os irmãos, é porque eu sou fruto de uma mãe que não desistiu, de uma mãe que intercedeu, de uma mãe que não mediu esforços, que orou. E certamente o Senhor, ele vai ouvir a oração daquele que a ele clamar insistentemente. Bata as portas da graça. Certamente o Senhor, ele vai fazer infinitamente, mas vai fazer tudo muito mais abundantemente do que aquilo que nós pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que em nós opera. Se eu estou aqui vivo, queridos, é porque eu sou o alvo do amor de Deus. Eu escapei de muitas coisas na minha vida, de muitas coisas naquele período de rebeldia. Mas a minha mãe acertou em cheio o alvo, o trono da graça de Deus com a sua oração. E aí quando o Senhor ouviu a oração da sua serva, ele me colocou na mira dele, e eu que tinha escapado de tantas coisas, fui incapaz de escapar do amor de Deus. Esse amor que constrange, esse amor que nos alcança, esse amor que chega primeiro, que ama primeiro. E se hoje eu amo, se hoje eu sou um missionário, é porque ele primeiramente me amou. Então eu quero incentivar você, não desista, não esmoreça, não deixe de orar. Não deixe de orar pelo seu filho, não deixe de orar pela sua filha. Seu filho está morto, a sua filha está morta, seu marido está morto, a sua esposa. Ore ao Senhor, o Senhor vai ressuscitar o morto. Leve o Senhor, e leve o Senhor para a sua casa, para a sua realidade. E leve também a presença do Senhor diante do trono da graça de Deus, o nome dessa pessoa que está morta. E você vai experimentar o milagre de Deus na sua vida e na sua família, na vida do seu filho, na vida da sua filha. Eu sou um milagre. Cada um que está aqui nessa sala é um milagre, um milagre de Deus, é um milagre da salvação.
Existe a fome, nós estamos falando sobre a fome no mundo, que só cresce no Brasil também. Mas existe uma fome terrível. Se a pessoa morrer de inanição por falta de pão, ainda assim ela pode morrer e ir para o céu. Mas existe uma fome, que é a fome espiritual, a miséria de Deus, que o ser humano precisa. O Rio Grande do Sul é o lugar, o estado com menor índice de crescimento evangélico do nosso país. E nós precisamos orar para que Deus ressuscite os mortos. É um vale de ossos secos que precisa do toque de Deus. Eu peço a você que ore para que o Jesus que transformou a sua vida, um dia um missionário saiu do estado do Rio de Janeiro e veio até o estado do Rio Grande do Sul, bateu na porta da minha casa e a minha mãe foi salva por meio daquele testemunho maravilhoso. Queridos, eu tenho certeza que mesmo aonde você está, a exemplo daquele centurião que disse, eu tenho homens sob a minha autoridade, e se eu disser para ele ir, ele vai, se disser vem, ele vem. Da onde você está, mesmo assim geograficamente tão distantes, se você orar por esta pessoa, se você orar pelo Rio Grande do Sul, esse Deus soberano que tem todo o poder, que está eternamente assentado em um alto e sublime trono, ele vai ouvir. Ele vai realizar coisas extraordinárias. Ele vai ressuscitar esse vale de ossos secos. Vai trazer vida a essa multidão de mortos espirituais. Deus abençoe a sua vida. Eu quero encorajá-lo a não desistir. Encorajá-la, mãe, a não desistir, a continuar orando. Porque a oração feita, principalmente por você, que é uma mãe que ama tanto... Aleluia! Pode muito em seus efeitos. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado pela oportunidade de testemunhar nesse momento. Eu louvo a Deus pela nossa denominação. Uma igreja séria, transparente. Que coisa maravilhosa, uma igreja pautada na palavra de Deus, meus irmãos. Que coisa maravilhosa. Não se trata só de abrirmos mais portas, mas de termos igrejas bíblicas, igrejas cristocêntricas, igrejas que amem a palavra viva de Deus e que amem esse Deus. A presença desse Deus vivo faz toda a diferença na nossa vida, no contexto familiar, e eu tenho certeza que o estado do Rio Grande do Sul, o nosso país inteiro, vai ser coberto pela glória de Deus como as águas cobrem o mar. Em nome de Jesus. Hoje eu tenho a minha filha, de 4 anos de idade, chamada Deborah. Eu e minha esposa Bárbara podemos oportunizar para ela coisas que nós nunca recebemos. Nós podemos, mas na graça e no conhecimento do Senhor Jesus, e sabemos que ela ofertará coisa ainda melhor para os seus filhos, para os nossos netos. É um trabalho, é uma construção linda realizada pelo Senhor, chamada igreja multiplicadora, igreja de Jesus. Aleluia. Amém.